Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Nosso objeto de conhecimento vai ser bem divertido, bem dinâmico, porque nós vamos falar sobre um assunto da atualidade, vamos falar sobre gêneros em circulação, isso no campo jornalístico midiático. Então, nós vamos viajar por alguns gêneros, entender o que é, quais são as finalidades e entender como isso é presente no nosso dia a dia. Então, vamos lá! O que são os gêneros jornalísticos midiáticos? São formas de comunicação que cumprem funções sociais. Toda vez que nós estamos falando de jornal, nós estamos falando de mídia, nós automaticamente estamos pensando em comunicação. Então, vocês vão observar que, tradicionalmente, no decorrer da história, isso foi evoluindo. Tem o surgimento, por exemplo, do rádio, da televisão, mas antes também havia os jornais impressos. Então, vocês vão observar outros canais de comunicação e tudo isso faz parte desses gêneros jornalísticos. E vocês vão também prestar atenção que esses gêneros têm suas características e algumas classificações. É igualmente quando nós estudamos gêneros textuais e também compreendemos as suas tipologias presentes. Sendo assim, nesse campo jornalístico midiático, os principais gêneros são a notícia, que é mais objetiva, responde às perguntas, por exemplo, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Exemplo, chuva intensa causa alagamentos em São Paulo. A partir dessa ideia enunciativa, vai se responder a essas perguntas. Por que aconteceu? Onde aconteceu? Como e por quê? Já a reportagem ela é mais aprofundada, traz entrevistas, dados, contextos. Exemplo, uma reportagem da Folha de São Paulo sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. A reportagem ela é mais longa, ela é mais extensa. Então, enquanto a notícia ela é mais objetiva, a reportagem é mais detalhada. Sabe quando você assiste o Fantástico e é noticiado ali a notícia e depois vem a reportagem em seguida? Porque a reportagem vai aprofundar naquele assunto. Então, procura moradores para falar sobre determinado assunto que aconteceu, procura dados, estatísticas, filósofos, estudiosos sobre o assunto, vai depender ali do tema que será tratado. Além disso, nós temos o editorial e artigo de opinião, que trazem um ponto de vista, argumentação e marcas da subjetividade. Exemplo, um editorial da BBC Brasil sobre a importância da vacinação em tempos de desinformação. Quando nós falamos sobre gêneros jornalísticos, nós já tivemos inclusive outras aulas que falavam sobre isso, falavam sobre a temática do jornal, falavam sobre esses gêneros em circulação, falavam sobre as tipologias presentes. Vocês aprenderam que o editorial vai depender ali da linha, do que a empresa quer dizer, enunciar, vai depender de um ponto de vista, igualmente ao artigo de opinião. Olha só a nomenclatura. Artigo de opinião. Então, você se posiciona ali sobre algo, certo? Temos também a entrevista, que é um texto dialogado, combina a oralidade e escrita com perguntas e respostas. Esses gêneros nasceram lá no jornal impresso, mas hoje circulam nas mídias digitais, adaptados a novos formatos e linguagens, que é o que vocês vão aprender durante a aula, esses novos canais de comunicação. A entrevista, ela é mais recorrente, inclusive ela é inserida também na reportagem, porque o repórter vai lá, entrevista, por exemplo, um morador. Vamos pensar em um contexto de alagação aqui do nosso estado, que infelizmente acontece todos os anos, no início do ano, e aí procura-se um morador para falar sobre aquilo, e aí o repórter vai
com perguntas, com todo o texto ensaiado, para ali dialogar com o entrevistador. Então, a entrevista ela tem essa marcação de perguntas e respostas. A cultura digital e as novas mídias. Com a internet, o público deixou de ser apenas leitor, virou também produtor de conteúdo. A cultura digital ampliou os meios de circulação. Então, olha só, antes nós tínhamos os jornais impressos, que normalmente eram deixados nas casas das pessoas, você ia até uma banca, comprava ali o jornal e ficava sabendo das notícias. Com o avanço da globalização, com a chegada das novas tecnologias, surgem novos meios de comunicação. Como eu falei para vocês lá no início da aula, surgiu o rádio, surgiu a televisão, inicialmente em preto e branco, depois passou-se ao colorido, surgiu a internet e com a internet surgiu as redes sociais. Atualmente nós temos Instagram, Facebook, o TikTok, o YouTube. Então, tudo isso se tornou novas ferramentas de comunicação. Ou seja, além de você saber de algo, você também pode produzir. Então, olha só que a imagem que eu coloquei para vocês é da pessoa aí fazendo a sua própria gravação. Então, ampliou-se esses novos meios de circulação e além de você ser leitor, você acompanhar as notícias, você também pode ali produzir um conteúdo. Você pode produzir tanto nesse âmbito jornalístico, midiático, mas também em outros setores. E é por isso que nascem os influenciadores, que vão falar sobre diversos assuntos do dia a dia, vendem determinados produtos, fazem propaganda das lojas, falam sobre assuntos institucionais. Então, todas essas ferramentas foram o quê? Foram pontos positivos, porque a notícia ela circula de uma maneira mais rápida. Sendo assim, nós temos portais de notícia online, como o G1, o UOL, tem Serpst Brasil, nós temos as redes sociais, como o Twitter, agora chamado de X, Instagram, TikTok, temos os podcasts e os videocasts, como o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, canais independentes no YouTube e plataformas de streaming. Então, ou seja, esses canais ajudam a circular novas informações. E esses canais de streaming trabalham com diversos setores, trabalham, por exemplo, na parte de entretenimento, do esporte. Hoje, não só a televisão faz a transmissão, por exemplo, dos jogos, mas canais no YouTube e assim por diante. O mesmo fato noticiado pode aparecer em múltiplos formatos, ou seja, ele pode aparecer tanto no site como um texto escrito, mas também pode aparecer lá no Instagram em formato de vídeo com a curta legenda. Pode também aparecer em um podcast, que vai ser ali uma discussão oral. No TikTok, em vídeo multimodal, o que é isso? A mistura de som, imagem e texto sobreposto. E é isso que chamamos de multimodalidade, quando um texto combina diversos modos de linguagem, que é a junção de imagem, som, fala, escrita e movimento. Ou seja, em outro momento, vocês já aprenderam recursos e estratégias de escrita sobre esses gêneros. Então, vocês já aprenderam que quando nós estamos falando desses gêneros jornalísticos midiáticos, nós temos recursos voltados também para a semiótica, que é o quê? A ciência que estuda todos os sistemas de comunicação. Então, você vai ter ali uma mistura de cores, de letras, por exemplo, o tamanho, a grafia. Vai ter tanto textos escritos, mas também pode ter vídeos na modalidade oral que vão falar ali sobre o assunto. Então, toda essa mistura, essa junção é chamada de multimodalidade, porque tem essas diversas formas e estratégias de enunciar, comunicar algo. Na cultura digital, os limites entre o oral e o escrito se misturam. Nas redes sociais, usamos escritas como ritmo de fala. Então, olha só. Gente, vocês viram o temporal de ontem? Então, aqui você tem uma escrita informal com entonação
e emoção. Então, é isso que o influenciador lá vai noticiar sobre algo, ele vai o quê? Ele vai colocar uma entonação e emoção. Então, você tem uma mistura tanto de algo informal, que é a linguagem que é utilizada no cotidiano. Quando você vai passar algo para alguém, você precisa também prestar atenção nisso, porque a linguagem, ela precisa se adequar ao contexto que está sendo passada. Então, uma vez que você se coloca nesse lugar, nesse posicionamento de falar sobre algo, enunciar, você precisa prestar atenção na forma como você está enunciando, e seu receptor vai receber essa mensagem. Então, você deve considerar pontos, tanto da informalidade, mas também da norma padrão. Vai depender do contexto que você está inserido e você vai se comunicar. Comparando os gêneros tradicionais e digitais. Então, vamos observar no aspecto da linguagem, recursos, o papel do leitor e tempo de circulação. Então, antes nós tínhamos o jornal impresso, que era uma linguagem mais formal, objetiva. Depois, nós temos um portal de notícias que vai misturar tanto recursos digitais, mas também com essa mesma linguagem formal e objetiva. Nós temos as redes sociais, que vai ser um quesito tanto informal quanto uma linguagem interativa. Recursos. No jornal impresso, nós tínhamos o texto e a imagem lá estática. Já com o avanço da tecnologia, nós temos os hiperlinks, que você clica lá e pode acessar um vídeo, um áudio. Nós temos os emojis, memes, os vídeos curtos nas redes sociais. E o papel do leitor, qual é? Receptor, receber essas informações. Então, nós temos um leitor, também o usuário no portal de notícias, porque, como eu falei para vocês, além dele receber, ele também pode produzir, que é no caso das redes sociais, produtor e comentador. Temos o tempo de circulação, o jornal impresso era ali diário, já o portal de notícias ele é de forma imediata. E nas redes sociais isso é de uma forma contínua e em tempo real. Ou seja, o uso da língua portuguesa se adapta ao meio. Então aqui vocês tiveram a demonstração de como era antes de forma tradicional e como é agora atualmente de forma contemporânea. Como é que esses gêneros eles vão circular no seu âmbito midiático com esses novos canais de comunicação e como isso facilita a interação da notícia e de outros fatos. Agora vamos para a nossa atividade, uma vez que vocês conseguiram compreender aí esses gêneros jornalísticos, midiáticos, suas formas de circulação, observaram ali a característica, por exemplo, da notícia, da reportagem, observaram também qual é a característica de um editorial e um artigo de opinião, observaram o que é uma entrevista com perguntas e respostas e observaram os novos meios de comunicação e circulação. Vamos aqui à nossa questão. Leia o trecho abaixo. Gente, vocês viram o temporal de ontem? Esse exemplo foi usado na aula para ilustrar. Letra A. O uso formal e impessoal da linguagem nas redes sociais. Letra B. A estrutura objetiva e informativa típica da notícia. C. A linguagem característica dos textos científicos. D. A mistura entre oralidade e escrita na cultura digital. E letra E. A falta de multimodalidade nas mídias digitais. Então, olha só, essa frase, essa interrogação foi apresentada lá na aula para vocês. E eu falei que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma linguagem informal que é utilizada nas redes sociais, porque a pessoa que está enunciando ali, ela precisa se adequar ao contexto que ela está comunicando. Então fala-se ali de um jeito mais coloquial. É diferente quando você vai apresentar um trabalho, um seminário, e você tem que seguir ali um novo formato padrão da língua portuguesa de se comunicar, de enunciar. Então, dentro dessas alternativas aqui, o que é que mais faz sentido para vocês?
Pensem aí, marquem, assinalem e vamos seguir para a nossa correção. Então, olha só, o nosso gabarito é a letra D, a mistura entre oralidade e escrita na cultura digital. Como eu falei para vocês, aqui nós tínhamos uma marcação de uma linguagem informal que foi usada juntamente com a parte escrita. Professora, mas por que não poderia ser a letra A? A letra A falava o seguinte: o uso formal. Será que aqui nós temos uma linguagem formal? Da linguagem das redes sociais, será que isso é presente? Não, então automaticamente já estaria descartada. Letra B, a estrutura objetiva e informativa típica da notícia. Aqui não era uma notícia, era um fato que foi falado informalmente pelas redes sociais. Então, aqui também nós não tínhamos essa estrutura objetiva e informativa típica aí da notícia. Letra C, a linguagem característica dos textos científicos. Nós estamos falando sobre textos científicos? Não, nós estamos falando de uma linguagem coloquial voltada para as redes sociais. Vou colocar aqui RS. E a letra E falava sobre a falta de multimodalidade nas mídias sociais. Também estaria errado. Por quê? É justamente nas redes sociais que isso acontece. Multimodalidade, lembrando aí, a mistura de som mais imagem e outros recursos. Então, também a letra E estaria descartada, oficializando o nosso gabarito com a letra D. Agora nós vamos para um resumo da nossa aula. O que é que vocês aprenderam hoje, que vocês conseguiram observar? As palavras-chave, comunicação, as classificações, notícia, reportagem, entrevista. Então, vamos ao nosso resumo. A língua portuguesa vive em movimento, assim como a sociedade, ou seja, ela acompanha a sociedade. Os gêneros jornalísticos e midiáticos revelam isso. Eles se transformam conforme surgem novas tecnologias, novas mídias e novas formas de interação. Então, entender esses gêneros é essencial para ler criticamente as informações que circulam. Vocês precisam ter cuidado com as fake news, produzir textos adequados a cada contexto. Vocês viram que é diferente. Uma coisa é escrever um texto para um portal de notícias, outra coisa é falar nas redes sociais. E reconhecer que por trás de cada mídia há uma forma de linguagem e de poder. Vocês também já aprenderam isso, porque eu sempre falo isso nas nossas aulas. Todo texto tem uma relação de interesse. Inclusive, nós tivemos uma aula sobre isso. E vocês também já aprenderam que toda linguagem, ela é um instrumento de poder. Então, ela é falada, é pensada em determinado contexto social, político. Então, tudo isso faz parte da linguagem e da comunicação. E isso vai evoluindo conforme o tempo. Então, Antes, a forma de se comunicar era diferente da de hoje, e assim por diante. Ou seja, a linguagem ela é um instrumento vivo. Aqui estão as nossas referências, tudo que foi pensado, estruturado, os exemplos, as questões, tudo que foi passado para vocês está aqui com as nossas referências. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula. É uma aula mais tranquila, falando sobre esses novos canais de comunicação e esses gêneros. E eu conto com vocês também nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau!